Uma criança praticamente hipnotizada pela tela do celular. Esta é uma cena cada vez mais comum, tanto em ambientes públicos ou até mesmo na sua própria casa. Mas quais os reais riscos que estão envolvidos no uso inocente e cada vez mais frequente de smartphones e tablets por crianças e adolescentes? A internet surgiu com a promessa de revolucionar o acesso ao conhecimento e às informações e democratizar a comunicação em todo o mundo. Mas o que deveria ser algo transformador para a humanidade também trouxe uma série de problemas e desafios, principalmente para as novas gerações. Nas últimas décadas, o acesso à educação de qualidade em diversos países fez com que as desigualdades sociais diminuíssem, propiciando que os filhos da classe operária tivessem a oportunidade de prosperar profissionalmente e financeiramente. Porém, com a tão esperada revolução digital e o acesso indiscriminado a dispositivos digitais, as desigualdades sociais estão novamente aumentando, criando uma divisão progressiva da nossa sociedade entre uma minoria de crianças preservadas desta orgia digital que possuirão através da cultura e da linguagem todas as ferramentas necessárias para pensar e refletir sobre o mundo, e uma maioria de crianças com ferramentas cognitivas e culturais limitadas, incapazes de compreender o mundo e agir como cidadãos cultos. Ao contrário do que se esperava, mesmo com o acesso a praticamente todo o conhecimento do mundo na palma de suas mãos, pela primeira vez na história, os filhos têm o QI inferior ao dos pais. O QI, ou quociente de inteligência, é uma pontuação obtida por meio de testes a fim de avaliar a inteligência humana em relação ao padrão comum à sua faixa etária. O teste de QI considera que a inteligência de um indivíduo, em qualquer momento, é o resultado de uma complexa sequência de fatores, tanto ambientais quanto hereditários. Isso significa que sua inteligência pode ser afetada tanto por fatores genéticos quanto pelos estímulos do ambiente e pelas interações sociais que você tem na vida. Recentemente, o neurocientista francês Michel Demurger, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, publicou o polêmico livro A Fábrica de Cretinos Digitais. No livro, Demurger argumenta que o uso excessivo de dispositivos digitais por crianças e jovens está prejudicando seu desenvolvimento emocional, físico e até mesmo o cognitivo, ou seja, de capacidade de aprendizado. Michel Demurger é um pesquisador muito reconhecido na área. Acumula vasta publicação científica e já passou por centros de pesquisa renomados, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Já no início do seu livro, o pesquisador mostra que historicamente o QI das pessoas aumentava de geração em geração nas últimas décadas. No entanto, ele argumenta que esse aumento está desacelerando e que em alguns países o QI está até mesmo diminuindo. Ele acredita que o principal fator dessa diminuição é o uso excessivo de dispositivos digitais, que estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. O autor também explica que as telas prejudicam o cérebro de várias maneiras. Elas podem causar dependência, prejudicar o sono, reduzir a atenção, diminuir a memória e prejudicar o aprendizado. Elas também podem aumentar o risco de obesidade, depressão e ansiedade. Todos esses fatores unidos reforçam a teoria de que as novas gerações estão regredindo em relação às anteriores. O quociente de inteligência também pode ser fortemente afetado por outros fatores, como o sistema de saúde, o sistema escolar e a nutrição. Mas os estudos realizados consideraram os países onde os fatores socioeconômicos têm sido bastante estáveis por décadas, como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, França e diversos outros.
Nesses países, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter o QI inferior ao dos pais. Demurger deixa claro que não é possível determinar que o uso de dispositivos digitais seja absolutamente o único culpado pela redução de QI. Estudos também apontam que a poluição, a exposição precoce a pesticidas e até a alimentação cada vez mais artificial também podem interferir no desenvolvimento. Mas, com certeza, o chamado tempo de tela de uma criança tem um efeito significativo em seu quociente de inteligência. E não são apenas os smartphones, tablets ou a internet os grandes culpados. Vários estudos têm mostrado que quando o tempo de uso de televisão ou de videogame aumentam, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Através do uso contínuo de dispositivos digitais, os principais alicerces da nossa inteligência são afetados e acabam levando também a uma queda significativa no desempenho acadêmico. As causas disso são claramente identificadas através dos estudos, e podemos citar algumas delas. A primeira é a diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional. A segunda é a diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, como fazer a lição de casa, aprender música, arte e até mesmo o hábito da leitura. Em terceiro lugar vem a perturbação do sono, que é essencial para a regeneração cerebral. Com o uso excessivo de dispositivos digitais, a quantidade de sono é reduzida e qualitativamente degradada. A falta de descanso pode ter um efeito significativo no hipocampo, a parte do cérebro envolvida na criação e consolidação da memória. Por essa razão, o sono desempenha um importante papel no aprendizado. Ele nos ajuda a fixar a nova informação que estamos recebendo para recordarmos melhor posteriormente. Em último lugar, é citada a superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade. Outro fator importante é a subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial. O sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Mas se atualmente tanto adultos quanto crianças utilizam dispositivos digitais em excesso, por que então o risco para crianças é muito maior? A resposta é que o potencial para a plasticidade cerebral durante a infância e adolescência são extremos. Depois, com o tempo, ele começa a desaparecer. Ele não vai embora, mas se torna muito menos eficiente. O cérebro pode ser comparado a uma massa de modelar. No início, é úmida e fácil de esculpir, mas com o tempo fica mais seca e muito mais difícil de modelar. O problema com as telas é que elas alteram o desenvolvimento do cérebro de nossos filhos, na fase mais importante, e assim o empobrecem. Por fim, Demurger faz algumas recomendações sobre o uso correto de dispositivos digitais por seus filhos. Ele deixa claro que a revolução digital não é algo negativo e não deve ser interrompida, mas que devemos impor alguns limites de uso desses dispositivos pelas crianças. Ele mesmo conta que passa boa parte do seu dia trabalhando com ferramentas digitais, e quando sua filha entrou na escola primária, começou a ensiná-la a usar alguns softwares de escritório e a pesquisar informações na internet. Demurger afirma que todos devem aprender habilidades e ferramentas básicas de informática, e que a tecnologia digital deve ser uma ferramenta relevante no arsenal pedagógico dos professores. Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores. Um exemplo disso é o que vemos todos os dias em restaurantes e lugares públicos. Pais entretendo seus filhos pequenos por horas com vídeos infantis no smartphone.
Dessa forma, ele recomenda que os pais estabeleçam limites de tempo, incentivem seus filhos a praticar atividades físicas e sociais e passem mais tempo com eles. Outra forma de estimular as crianças é trocar o celular ou o videogame por um livro. Porém, é preciso lembrar que o hábito da leitura precisa começar cedo, ou vai ficar cada vez mais difícil de trocar o dispositivo digital por um livro. Demurger ainda explica que antes dos 6 anos, o ideal é a criança não ter acesso a telas. E a partir dessa idade, o tempo de uso não deve ultrapassar 1 hora por dia. Segundo ele, quanto mais cedo forem expostos, maiores serão os impactos negativos e os riscos do consumo excessivo subsequente. Outras regras relevantes que os pais podem aplicar com seus filhos é impedir o uso de telas pela manhã antes de ir para a escola. Nada de telas antes de ir para a cama ou quando estiver com outras pessoas. E acima de tudo, sem telas no quarto. Mas é difícil dizer aos nossos filhos que as telas são um problema, quando nós mesmos, como pais, estamos constantemente conectados aos nossos smartphones ou consoles de jogos. Por isso, o exemplo é a melhor estratégia. Se nós não mudarmos os nossos hábitos próximos às crianças, elas também não aprenderão. Ainda segundo Demurger, é hora de pararmos de glorificar o uso de dispositivos digitais e começarmos a nos preocupar com os riscos que eles representam para as crianças e jovens. Agora, como sempre, eu quero a sua opinião sobre mais esse vídeo. Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e não esqueça de compartilhar com todos os pais que também têm esse problema em casa.